Chegou mais um capítulo de Boruto e tivemos a revelação da habilidade do Mangekyo ou Sharingan da Sarada, que é uma habilidade absurda de forte. Além disso, Ryu e Matsuri foram derrotados. Então, vamos para uma análise do capítulo 21 de Boruto Two Blue Vortex. Mas antes da gente realmente começar, eu tenho que pedir aqui, se você gosta das análises de Boruto, eu tenho que pedir a sua inscrição no canal, porque isso me motiva a trazer cada vez mais conteúdo para vocês. Então, já deixa a sua inscrição aqui pra gente começar falando sobre flashbacks. Pois é, logo no início tivemos umas 6 páginas de flashback, mostrando o sonho da Sarada de ser Hokage e os momentos em que a onipotência foi ativada. Vou ser sincero aqui, esse trecho aqui pra mim me pareceu desnecessário. Boruto é um mangá mensal e, na minha opinião, não há necessidade de gastar tantas páginas com flashback. Se fosse uma ou duas até tudo bem, mas 6? Foi algo parecido que capítulos atrás teve uma página inteira para Sumire abrir uma porta. É uma sacanagem isso. Mas logo depois tivemos um flashback um pouco mais interessante do Boruto com o Sasuke. Nele, o Sasuke explica ao Boruto sobre o Mangekyo Sharingan, dizendo que somente um choque emocional extremo pode ativá-lo. Algo que vai além da compreensão de uma pessoa comum. Foi por isso que ela acreditou nas palavras de Sarada quando ela disse que todos estavam sendo enganados e que o Boruto era inocente. Além disso, o Sasuke comenta que a Sarada não percebeu que despertou esses olhos, assim como o Sasuke, quando criança, não percebeu que tinha despertado o Sharingan na noite do massacre. E quando ela perceber, ela vai conseguir usar seus poderes de forma intuitiva. Então a gente meio que já pode descartar a ideia dela ter treinado seu Mangekyo com Kakashi durante o time skip. No máximo, ela pode ter treinado outras habilidades, como o Chidori e o Sharingan. E esse lance de usar os poderes de um Mangekyo ou Sharingan de forma intuitiva já foi mostrado em Naruto. O Sasuke, por exemplo, meio que conseguiu fazer isso com a Amaterasu. É verdade, ele já tinha visto o Itachi usando a técnica, mas o exemplo mais claro seria o Obito. Quando ele viu Arin sendo morta, ele despertou seu Mangekyo Sharingan e utilizou a intangibilidade do Kamui de forma totalmente intuitiva. Em seguida, massacrou os ninjas que estavam ali. A morte de Ryu. E após tanto flashback, finalmente voltamos para a batalha. A esfera criada pela Sarada continua sugando a areia do Ryu, que fica surpreso com essa habilidade. Sem conseguir atacar diretamente, Ryu tenta uma outra abordagem, usar a areia de ferro para atingir a Sarada através da trajetória da esfera, uma jogada inteligente da parte dele. Porém, o que ele não esperava é que havia outra esfera sugando a areia. E não estamos falando de 2 ou 3, mas no mínimo 4 esferas. E após isso, tanto a Sarada como o próprio Ryu começam a flutuar. Enquanto observava tudo isso, Mitsuki explica que essas esferas estão exercendo forças gravitacionais. E mais, a Sarada está escolhendo seus alvos, o Ryu, a areia de ferro e até ela mesma. Sarada então fala ali sobre seus sentimentos, dizendo que por causa do seu sonho de ser Hokage está se tornando cada vez mais distante, os seus sentimentos em relação a Sumire e ao Boruto e o medo da sua própria impotência fizeram ela desviar o olhar e via tudo isso como fraquezas, o que impedia de enxergar o poder que estava escondido dentro dela. E nesse momento, uma das esferas cresce de forma gigantesca e se prende ao Ryu, puxando ele com uma força esmagadora. O olho direito da Sarada começa a sangrar e então temos a revelação do nome da técnica: Mangekyo Sharingan Orirume. E que página linda! A Sarada flutuando com as setas de um Mangekyo ao redor e com as esferas parecendo realmente um sol. Ela ficou parecendo realmente uma deusa neste quadro. É claro, esse nome Orirume é um dos títulos da deusa do sol, Amaterasu, o que reforça a imagem quase divina da Sarada nesse capítulo. A pose dela, inclusive, faz referência ao Baphomet, com a mão apontada para cima e a outra mão apontada para baixo. Essa representação simboliza o equilíbrio entre luz e trevas, espírito e matéria, tudo que a Sarada representa nesse momento ao aceitar tanto suas forças quanto suas fraquezas. O Ryu é simplesmente desintegrado, virando poeira, restando apenas a sua alma espiosa. E quando ele explode, parece até um átomo, ou melhor, parece até uma estrela explodindo. E mais um detalhe, o sangramento no olho direito reforça que essa é uma habilidade apenas do olho direito. Então, provavelmente o olho esquerdo ainda deve revelar alguma técnica em breve. A gente pode imaginar que pode ser uma Amaterasu por fanservice, ou até mesmo algo inédito, como um buraco branco.
Boruto e Kashin Koji. Depois da morte de Ryu, Eida faz uma call ali com Boruto e Kashin Koji, e o Kashin Koji revela que esse era um dos objetivos da luta, fazer com que a Sarada desperte o seu Mangekyo Sharingan. Porém, para isso acontecer, foi necessário um sacrifício. A Yodo, aparentemente, acabou morrendo. E o Boruto ali fica incomodado com tudo isso e pergunta se não existia outra forma da Sarada despertar esses olhos sem a morte da Yodo. E o Koji responde que se o Boruto tivesse aparecido para salvar todo mundo, a Sarada não teria, digamos que, o gatilho necessário para ativar o Mangekyo Sharingan. Assim como o Boruto está aprendendo os jutsus do futuro, o Kawaki redefinindo seus atributos, a Sarada também precisa evoluir para enfrentar os Otsutsuki, os Egos e qualquer outra ameaça que venha pela frente. Boruto então pergunta se o Konohamaru vai conseguir derrotar Matsuri, e Koji não responde diretamente com um sim ou não. Ele apenas reforça que o Boruto não deveria se envolver na luta, pois se aparecesse no campo de batalha, o Jura perceberia, já que todos eles compartilham sentidos, e iria atrás do Boruto para matá-lo. O fato do Koji não responder de forma clara se o Konohamaru vencia ou não, me faz acreditar que o Busha do Konohamaru não daria conta da Matsuri e acabaria morrendo. Mesmo assim, ao ver a resposta do Koji, Boruto decide agir. Ele corre para salvar o Konohamaru e consegue derrotar Matsuri, porém o Jura percebe a sua presença. E assim a gente finaliza o capítulo, mas eu quero chamar a atenção para um detalhe, um pequeno quadro mostrando Mitsuki encontrando um dos pingentes de Boruto. Isso pode indicar que o Boruto preparou algum tipo de plano para dar um olé no Jura como uma distração. O que poderia acontecer seria o Boruto pegar uma espinhosa da Matsuri e se teleportar junto com o Konohamaru para onde o Mitsuki e os outros estão. Assim, quando o Jura chegar no local, ele vai ficar ali meio perdido, meio confuso, o que pode dar ao Boruto tempo necessário para bolar sua próxima jogada. Ou então, pode ser um clone das sombras. Se eu não me engano, o Boruto até agora não usou clone das sombras em Boruto to Blue Vortex, ou estou enganado? Esse aqui foi um capítulo muito bom. Certo que a gente teve flashbacks excessivos, mas compensou com a Sarada ali imitando demais. E você? O que você achou desse capítulo? Gostou da técnica da Sarada? Deixa aqui nos comentários que eu vou estar lendo. E além disso, deixa a sua inscrição, porque quando eu trazer outro vídeo de Naruto, outro vídeo de Boruto, outra análise, você vai saber, vai estar inscrito aqui no canal. Então, deixa a sua inscrição. É isso aí, muito obrigado e até a próxima.